Fala, piazada, tudo certo? Meu nome é Jonatas de Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com você sobre compaixão. Gente, quando nós falamos dos milagres de Jesus, talvez um dos mais conhecidos da sociedade em geral, isso fugindo do meio cristão, fugindo dos evangélicos, fugindo dos católicos, talvez seja o milagre da multiplicação de pães e peixes. A Bíblia de Estudo, Nova Versão Transformadora, destaca que o milagre de pães e peixes é o único milagre de Jesus que está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O milagre da multiplicação de pães e peixes demonstra um pouquinho do tamanho do poder de Jesus, principalmente para quebrar a lógica, no momento em que 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O milagre da multiplicação de peixes inspirou diversas músicas, entre elas uma que é 5 pães e 2 peixinhos, da banda 4x1, para você que é crente mais antigo, crente mais raiz, como assim gosta o pessoal de dizer, você vai lembrar. Se você não conhece, depois procura lá, 5 pães e 2 peixinhos, da banda 4x1, é muito boa. Também inspirou alguns desenhos. Eu lembro quando eu era criança, eu assistia um desenho que passava na Record de manhã, que era muito bom. Mas enfim, hoje eu quero ler com você, em um dos evangelhos, um acontecimento um pouco antes da multiplicação. E como esses pequenos detalhes do texto podem revelar o coração do Senhor Jesus para mim e para você. O que tem dentro dele, o que Jesus sente. Eu quero ler com você lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como esse texto, como o milagre da multiplicação de pães e peixes, aparece nos 4 evangelhos, e nós cremos numa Bíblia que é inerrante, ou seja, ela não erra, os textos se complementam, eu gostaria de pegar alguns detalhes dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e comparar para trazer essa palavra para você. É legal de perceber que no texto que nós vemos que os discípulos estavam voltando. É legal que o versículo 30 menciona os discípulos como apóstolos. E por que disso? Por causa que Jesus, um pouco antes desse milagre acontecer, havia dado autoridade, poder aos discípulos para curar enfermos, para expulsar demônios e principalmente para pregar em algumas vilas ali em volta da região onde eles estavam. Então, quando nós chegamos no versículo 30 de Marcos, capítulo 6, os discípulos estão voltando desta missão. Marcos destaca como apóstolo por quê? Porque apóstolo é tipo uma espécie de mensageiro, é aquele que foi fazer, cumprir, realizar a ordem de outro alguém. Então, quando nós chamamos os discípulos de apóstolos em Marcos capítulo 6, verso 30, é porque eles estavam realizando as ordens de Jesus. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Corta porque começou a chover, eu tenho que fechar a janela aqui do quarto. Marcos e Lucas destacam que a correria do ministério de Jesus e seus discípulos era tão grande, mas tão grande, que eles não tinham tempo nem para comer. Muitas pessoas vinham pedir a Jesus e a seus discípulos por uma cura, por um milagre, porque sabiam do poder de Jesus. E por causa que Jesus sempre gostou de atender a multidão, sempre com muito carinho, atendeu a multidão das pessoas que lhe pediam e curava os enfermos que as pessoas o trouxessem, aquele ministério tomava muito tempo e começou a ficar muito corrido, e ainda os discípulos foram realizar uma ordem de Jesus de pregar nas vilas em volta. Então, quando se juntou a tudo isso, nós vemos que o tempo de Jesus e seus discípulos estava muito corrido. Marcos destaca que o tempo estava tão corrido para eles que eles não tinham tempo nem para comer. Imagina, tá trabalhando tanto, mais tanto, que não tinham tempo nem para tirar uma refeição. Mateus, contudo, traz um detalhe mais acentuoso e interessante a se destacar, que complementa esse texto. Mateus destaca que um pouco antes também de Jesus e seus discípulos se reunirem para ir para um lugar deserto, que é onde acontece a multiplicação de pães e peixes,
nós vemos que João Batista, primo de Jesus, aquele que Jesus destacou como o maior dos nascidos de mulher, também aquele que havia batizado Jesus, havia sido morto por Herodes um pouquinho antes desse acontecimento. João Batista, que era um profeta muito destacado, um profeta com muito renome, havia sido morto porque Herodes havia prometido num momento de animação, de empolgação, feito uma promessa que para uma menina em específico, o que ela lhe pedisse ele faria, e aquela menina pediu a cabeça de João Batista e no fim nós sabemos a história, João Batista morreu decapitado. Então os discípulos de João Batista enterraram João Batista e vieram contar a Jesus. E então Mateus destaca que, ouvindo esta informação dos discípulos de João Batista, que o mesmo havia morrido, Jesus chama os seus discípulos e chama eles para ir para um lugar deserto, para tirar um tempo a sós. Então nós temos duas informações muito importantes aqui. Jesus havia acabado de receber uma informação muito pesada, muito triste. O seu primo, seu amigo, aquele que havia batizado ele, aquele que ele respeitava muito como um profeta, havia acabado de morrer e ser decapitado. Alinhado a isso e juntando para dar mais montante, ele estava cansado, possivelmente com fome, porque eles não tinham tempo para comer. Então Jesus chama os seus discípulos e fala: vamos para um lugar deserto, vamos tirar um tempo a sós. É como se Jesus fosse falar: vamos tirar um retiro para poder ter um tempinho para comer, para descansar, para recarregar as forças. Então Jesus e seus discípulos sobem num barco e atravessam, indo em direção ao lugar deserto que Jesus havia determinado. Contudo, as multidões que iam e vinham pedindo milagre e cura para Jesus, viram Jesus e seus discípulos no barco. Então elas fizeram o quê? Reconhecendo ele e suspeitando de onde ele iria, deram a volta no lugar, chegando até o lugar onde Jesus havia determinado que iria descansar. Eu quero que você pense um pouquinho comigo. O que você faria nessa situação? Imagina você, acabou de receber uma notícia muito pesada, uma notícia muito triste, uma notícia que talvez abalou o seu emocional. E além disso, alinhado a isso, você está cansado. Você já realizava milagres, você já estava trabalhando. E ainda assim, no momento em que você fala: vou tirar um tempinho para descanso, vou tirar um tempinho para recuperar as forças, para poder me alimentar, para poder recuperar as forças e a saúde, as mesmas pessoas que já estavam pedindo cura, milagre para você anteriormente, elas dão a volta e chegam antes de você no lugar onde você ia descansar. Imagina, você marcou para descansar numa chácara, alugou um chalé, um Airbnb, e as pessoas deram a volta e chegaram antes de você, e quando você chega lá, tá todo mundo te pedindo um monte de coisa no tempo e no lugar onde você havia definido para descansar, para recuperar as forças. Talvez você nessa posição ficaria bravo. Eu com certeza ficaria bravo. Eu ia falar assim: pelo amor de Deus, vocês não dão nem um tempinho de descanso, vocês não dão nem um minuto, nem um pouquinho de paz. Acabei de ficar sabendo de uma informação muito ruim, muito triste. Além disso, não tenho tempo nem para comer. E até na hora que eu tiro para descansar e para me alimentar, vocês ainda continuam me pedindo. Essa seria talvez a sua reação e a minha reação. Contudo, essa não foi a reação de Jesus. Marcos capítulo 6, verso 34, fala que quando Jesus desceu do barco, ele sentiu compaixão. É legal de pensar, e eu fiz questão de ir ler o Novo Testamento em algumas versões, algumas ferramentas que disponibilizam dicionários do Novo Testamento no grego e algumas possibilidades do texto de tradução. Fala que sentir compaixão aqui em Marcos capítulo 6, 34, fala que Jesus não estava agindo com compaixão, mas com um coração pesaroso. Jesus não falou intencionalmente: eu vou agir com compaixão, mas eu estou cansado. Eu vou agir com compaixão, mas eu estou bravo. Eu vou agir com compaixão, mas eu estou com raiva. Não. Jesus, ele sentiu compaixão. Em algumas versões mais antigas da Bíblia, em português no caso, falam que de dentro das entranhas de Jesus, lá do interior, do ínfimo dele, saiu amor e piedade ao ver aquela multidão pedindo novamente para que ele curasse seus enfermos e realizasse milagres. Uma coisa que eu aprendo nesse texto, que todas as vezes que eu chego em Jesus, assim como aquela multidão, para pedir perdão por um pecado que eu já tinha pedido perdão algum tempo atrás,
para pedir novamente por um milagre que eu já estou pedindo há tanto tempo. Eu chego na presença de Jesus novamente para pedir, nossa Senhor, eu preciso novamente de um milagre, eu preciso novamente de uma cura, eu preciso novamente, eu quero realizar um sonho. Eu chego novamente na presença do Senhor Jesus, talvez a impressão que eu tenha é que eu vou enjoar a cara dele, mas a palavra do Senhor nos revela que quando ele vê a minha pessoa e a sua pessoa se achegando a ele, ele não sente raiva, ele não sente nojo, ele não fica enjoado da nossa cara. O que ele sente, o que flui de dentro dele é compaixão. Lá em Lucas capítulo 15 nós vemos as histórias dos perdidos e achados. Primeiro nós vemos sobre a ovelha perdida, depois sobre a dracma perdida, no caso uma moeda perdida, e por fim a história do filho pródigo, que é bem conhecida da sociedade em geral. Aquele filho um dia, tendo tudo dentro da casa do seu pai, tendo amor, tendo alimento, tendo segurança dentro da casa do pai, tendo liberdade para andar, tendo uma comidinha gostosa que o pai sustenta. Ele um dia chega e fala: pai, eu não quero mais nada disso. Eu não quero o seu amor, não quero o seu cuidado, não quero ficar perto do Senhor. Me dá a minha parte da herança. Olha, o pai dele nem tinha morrido, ele já estava pedindo a parte da herança dele e fala: me dá minha parte da herança que eu vou embora. Eu quero catar meu dinheiro e ir embora, o seu dinheiro e ir embora. O pai amoroso, mesmo talvez ficando triste com aquela situação, ele dá a parte dele para o filho. Ele não queria que o filho fosse embora, mas ele dá o que o filho está pedindo. O filho então parte, vai para um lugar longe, gasta todo o seu dinheiro curtindo a vida doidado. Acontece que um dia o dinheiro acaba. Então aquele filho começa a passar necessidade, passar dificuldade. Os amigos que ele tinha quando tinha dinheiro vão embora. Mas o filho continua lá longe do pai e o dinheiro acabou. Então os amigos que ele tinha vão embora, as pessoas que gostavam dele vão embora. E ele se encontra, a Bíblia nos conta lá em Lucas 15, olhando uma comida de porco e querendo comer aquilo. Imagina o quão necessitado e quão faminto ele estava para olhar uma comida de porco e querer comer. Então ele se lembra e fala: poxa vida, os trabalhadores do meu pai, os servos do meu pai têm uma comida gostosa para comer e eu estou aqui querendo comer uma comida de animal. Não. Eu vou voltar para meu pai, vou falar que eu nem quero ser reconhecido como filho, mas que ele me trate como um servo dele, pelo menos para eu tomar uma comida boa. Então a Bíblia fala que aquele filho se levanta, se ajeita e vai ao pai. E a palavra nos conta lá em Lucas capítulo 15, verso 20, que quando o pai vê aquele filho de longe, cheio de compaixão, vai direto e dá um abraço e um beijo no filho. Ele não liga para o filho se o filho está sujo, ele não liga se o filho perdeu o anel que ele deu, não liga se o filho está descalço, ele não liga se o filho está magrinho, está sem comer, está desnutrido, não. Ele somente vai cheio de compaixão. Ele não liga se o filho está sem o dinheiro dele, ele não liga se o filho já perdeu tudo, não. Ele vai cheio de compaixão e abraça e beija aquele filho. E isso nos mostra que de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, flui naturalmente compaixão. Às vezes nós acreditamos numa mentira do inimigo, a mentira talvez que as pessoas nos contam, que Jesus já enjoou da nossa cara, que por causa que a gente já cometeu tantas falhas, tantos erros, Ele não vai nos amar, Ele não vai nos perdoar dessa vez, Ele já enjoou de ver nossa cara, Ele vai jogar na nossa cara que nós estamos errados e como estamos. Mas a palavra fala que não, que Ele olha para nós e cheio de compaixão, Ele começa a ensinar aquela multidão. E cheio de compaixão, Ele começa a curar aquela multidão, como diz em Mateus. Ou como o pai, e cheio de compaixão, Ele abraça, beija o filho, fala para trazer novas vestes, novas roupas, as melhores roupas que tinha, para trazer novamente o anel de filho, para calçar os pés dele com a sandália, e ainda fala para matar um boi, matar um animal, para fazer um churrascão, para comemorar a volta daquele filho. O assunto que eu queria comentar nesse vídeo com você é que Jesus não enjoou da sua cara. Não importa quantas vezes você já caiu, não importa por quanto tempo você já está pedindo por algo, não tenha medo de se aproximar de Jesus, não tenha receio de se aproximar de Jesus, porque de dentro dele flui compaixão. Gente, é isso. Quero agradecer você por estar nesse vídeo, agradecer você
por ter acompanhado esse vídeo todo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que normalmente fica, mas muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus venha te dar uma ótima semana, que Deus venha abençoar os seus planos. E eu oro por você que é inscrito no nosso canal, eu oro por você que dá uns likes, por você que também não é inscrito, por você que não dá like, eu oro pelas pessoas que eu conheço, e que o Senhor venha abençoar a sua vida, e que esse vídeo possa ter esclarecido para você que o Senhor sente compaixão de quando nós chegamos e nos aproximamos dele. Gente, eu vou te pedir um favor, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like e comenta se você já tinha percebido no texto que a reação de Jesus, mesmo cansado, mesmo com fome, mesmo os discípulos cansados com fome, e mesmo sabendo de um momento muito triste da vida dele, que foi a morte de João Batista, ele não xinga a multidão, ele não fica bravo com a multidão, mas que o que ele sente é compaixão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu agradeço muito. Deus abençoe, uma ótima semana, fique com Deus, valeu e é nóis.